Boa tarde, eu sou Eliana Matos, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e também coordenadora do ambulatório de referência terciária do Hospital Especializado Otávio Mangabeira. Hoje vamos abordar o manejo clínico da tuberculose no primeiro módulo, vamos ter também outros módulos suplementares, com um foco centrado no manejo do paciente. Vamos ver inicialmente a situação global da tuberculose em 2015. São 10,4 milhões de casos estimados pela Organização Mundial de Saúde em seu último relato para todas as formas de tuberculose, sendo que 1,2 milhões, ou seja, correspondendo a 11%, desses casos de tuberculose associada ao HIV, 75% deles concentrados no continente africano. 480 mil casos de multidroga resistentes são estimados pela Organização Mundial de Saúde para 2015, que ocorreram em 2015. Em relação ao número de mortes, 1,4 milhões de indivíduos morreram por tuberculose em todo o mundo, 390 mil associados ao HIV e 190 mil com forma multidroga resistente. E a tuberculose na Bahia e no Brasil? Como é que está acontecendo o número de casos? Qual o contexto da realidade epidemiológica da tuberculose aqui entre nós? No Brasil, são notificados 67 mil casos novos de tuberculose a cada ano, com 4.400 mortes por ano. Coeficiente de incidência de 33,4 casos por cada grupo de 100 mil habitantes. A Bahia é o terceiro estado com maior número de casos absolutos, portanto, é um estado importante no contexto do Brasil. A redução da tuberculose na Bahia irá também contribuir muito significativamente para a redução da tuberculose no Brasil. São 4.900 casos anos notificados, com um coeficiente de incidência de 33 casos por 100 mil, e vocês veem que muito semelhante ao coeficiente de incidência do Brasil como um todo. 315 mortes por tuberculose ocorrem a cada ano na Bahia, em média, com um coeficiente de mortalidade de 2,3 por cada 100 mil habitantes. Vamos basear esse curso de manejo em casos clínicos, para que vocês vejam na prática como vamos manejar de uma forma mais adequada esses pacientes que procuram as unidades básicas de saúde. Vamos ver, então, o caso de JGS, masculino, 42 anos, auxiliar de serviços gerais, residente na periferia de uma região metropolitana, morando com esposa e 4 filhos. Ele apresentava tosse há 1 mês. Sua casa foi visitada pelo agente comunitário de saúde da área para avaliar a situação vacinal das crianças, mas não observou que JGS tossia. Em visita à unidade básica de saúde para a vacinação recomendada para o seu filho, ele teve um acesso de tosse e não foi interrogado sobre o tempo do sintoma. 3 meses após todo o início dos sintomas, JGS permanecia com tosse, expectoração purulenta, rajas de sangue, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento de 8 quilos. Ele procura, então, uma emergência de saúde por 3 vezes nesse período, sendo que somente no último atendimento, mediante uma radiografia de tórax, ele teve um diagnóstico, entre aspas, de princípio de pneumonia, sendo medicado com antibiótico e encaminhado para a UBS para uma melhor avaliação. Em todo esse atendimento de JGS, pelo agente comunitário de saúde, pela emergência e pela UBS, houve falha na abordagem em relação aos sintomas. E essas falhas aconteceram, então, em algumas dessas unidades ou apenas em algumas delas, não, em todas as unidades, e a alternativa C aí, que seria a correta, na visita domiciliar, quando não foi investigada a tosse, o agente comunitário viu que o indivíduo estava tossindo, não inquiriu sobre o tempo da tosse, na emergência, o diagnóstico não foi, se foi pensado sequer em tuberculose, e pelo tempo da tosse deveria ser uma questão a ser investigada, e foi encaminhado para a UBS com uma suspeita de pneumonia, e na UBS também ele não foi adequadamente abordado em relação ao seu sintoma de tosse.
Então, baseado nesses dados, a definição de sintomático respiratório é uma pessoa que tosse por tempo superior a 1 semana, a 3 semanas ou 4 semanas. Ora, seria 3 semanas, como define o Programa Nacional de Controle de Tuberculose. Entretanto, em algumas publicações a nível internacional e alguns manuais do Ministério da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde de outros países, se vocês tiverem acesso a essas publicações, vão ver que alguns países definem 2 semanas como ponto de corte para a tosse, para o período de tosse, para a definição de sintomático respiratório. Entretanto, o Brasil ainda mantém o ponto de corte de 3 semanas. Então, sintomático respiratório seria aquele indivíduo que tem uma tosse por tempo superior a 3 semanas. Uma das atitudes que o profissional de saúde tem que estar preocupado na unidade, principalmente na unidade básica de saúde e também nas emergências, é a busca ativa de casos. Não esperar que o doente venha com sintomas sugestivos de tuberculose à unidade, e sim, vá buscar na comunidade ou em determinados ambientes o paciente que não procura passivamente a unidade de saúde. Essa busca ativa faz com que se descubra um número maior de pacientes que possam ser bacilíferos e interrompa, assim, a cadeia de transmissão da tuberculose. Porque uma vez que o bacilífero é precocemente identificado, ele é encaminhado para o tratamento, e quanto mais cedo o tratamento é iniciado, ocorre a interrupção da cadeia de transmissão da tuberculose. Porque nós todos sabemos que após 2 a 3 semanas de iniciado o tratamento da tuberculose, cai e muito a probabilidade de transmissibilidade da doença. Então, imbuído nisso, todos os serviços de saúde, seja primário, secundário ou terciário, devem estar focados na busca ativa de sintomático respiratório. E com ele, nesse procedimento de busca ativa do sintomático respiratório, 4 procedimentos são importantes de serem observados. Um é observar e perguntar. Muitas vezes nós estamos em uma unidade de atendimento à gestante, em uma unidade de atendimento a diabético, a hipertenso, e não observamos que aquele indivíduo está tossindo. Então, observar a presença de tosse e perguntar sobre a duração dela é importantíssimo nesse procedimento de busca ativa do sintomático respiratório. Outro procedimento é a orientação da coleta de escarro. Então, não é só observar, mas também orientar aquele paciente para uma coleta adequada do escarro, facilitando, assim, um diagnóstico mais ágil. Conduzir corretamente os casos de baciloscopia positiva e baciloscopia negativa. E registrar no livro de sintomático respiratório. Toda unidade básica de saúde deve ter esse livro, que é um livro do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, onde devem ser registrados todos os sintomáticos respiratórios e seus correspondentes exames. Nós vemos aí a folha interna do livro de registro do sintomático respiratório, onde consta aí a data, claro, o nome do paciente, o endereço do paciente para que ele possa ser posteriormente localizado e os resultados dos exames efetuados para a investigação de tuberculose. Que locais estratégicos são importantes para se buscar ativamente o sintomático respiratório? Alguns desses locais devem ser focos de atenção, principalmente dos profissionais de saúde que estão atendendo nas unidades básicas de saúde. Os domicílios cobertos pela equipe de saúde da família não devem simplesmente pesar o doente, identificar diabético e hipertenso. Eles devem também estar habilitados para identificar o sintomático respiratório e iniciar aí a investigação da tuberculose, que não é de maneira nenhuma difícil, como vocês vão ver, o manejo mais complexo, sim, mas a identificação do sintomático respiratório é uma atenção que os programas nacionais e os programas estaduais querem, essa parceria com os programas de saúde da família. Todas as unidades da saúde, além da saúde das equipes de saúde da família, devem também estar
imbuídos dessa estratégia de busca ativa de sintomático, incluindo os hospitais gerais e de emergência, que muitas vezes é a porta de entrada. Nós vimos muito do exemplo daquele paciente, que ele vai buscar, às vezes, quando ele chega à noite em casa do trabalho e o centro e a unidade básica de saúde está fechada, ele vai procurar as emergências dos hospitais. Então, as emergências dos hospitais devem também estar preparadas para identificar corretamente o sintomático respiratório e orientar em relação à identificação do diagnóstico ou não de tuberculose nesses casos. Outro grupo importante são os serviços de atendimento a pessoas que vivem com HIV/AIDS. E eu incluí também aí os serviços de diabéticos. Nós sabemos que as unidades básicas de saúde, elas manejam o paciente diabético e tem o programa do diabético. Os programas do diabético atendidos na atenção básica, eles devem ser questionados quanto à presença de tosse por mais de 3 semanas para a investigação de tuberculose. Outro local estratégico para a busca ativa é o sistema prisional. Então, os profissionais do sistema prisional devem estar habilitados a procurar indivíduos que preencham aquela definição de sintomático respiratório. Outras instituições, como asilos, hospitais psiquiátricos, albergues de pessoas vivendo em situações de rua, e até o que temos aqui na Bahia também, aqui principalmente em Salvador, os consultórios de rua. Então, eles devem ser algo. Nós sabemos que a população de rua tem um risco de adoecimento por tuberculose muito maior do que a população geral. Então, devemos estar atentos também para a identificação do sintomático respiratório. Mas, voltando ao caso de JGS, 3 dias depois do atendimento na emergência, vocês lembram que fizeram radiografia e deram um suposto diagnóstico de princípio de pneumonia. JGS procurou a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, levando o encaminhamento, que tinha sido dado pela emergência, e a radiografia de tórax em mão, sendo então atendido por uma enfermeira. Em relação ao atendimento inicial de JGS na unidade básica de saúde, se vocês estivessem lá na unidade, o que seria recomendável em relação à solicitação inicial? Uma prova tuberculínica, opção A. B, uma nova radiografia de tórax. E opção C, baciloscopia do escarro ou o teste rápido molecular para tuberculose, com a sigla TRM-TB. Na verdade, seria a baciloscopia do escarro ou o teste rápido molecular para tuberculose. Por que eu coloco ou? Porque em muitos municípios no Brasil, e aqui na Bahia é um exemplo, Salvador, por exemplo, tem a disponibilidade do teste rápido molecular, e alguns municípios, e Feira de Santana também, mas uma maior parte dos municípios da Bahia não tem. Então, utilizam a ferramenta, uma excelente ferramenta, que é a baciloscopia, ainda como abordagem diagnóstica bacteriológica inicial. Então, se você está no município que tenha teste rápido molecular, deve ser solicitado o teste rápido molecular, que essa tecnologia está sendo incorporada em substituição à baciloscopia no diagnóstico inicial, se o município dispõe. Se não dispõe, a baciloscopia. Por isso está aí baciloscopia do escarro ou TRM, conforme a disponibilidade do município onde vocês atendem. Então, em relação à coleta do escarro, recomenda-se preferencialmente a opção 2 amostras no momento da identificação do sintomático. Você identificou o sintomático e vai pedir 2 amostras do escarro ali naquele momento da identificação. A opção B, a primeira amostra no momento da identificação do sintomático e a segunda na manhã do dia seguinte. E a opção C, 2 amostras na manhã do dia seguinte. Então, conforme a orientação do Ministério da Saúde, a primeira amostra no momento da identificação e a segunda amostra na manhã seguinte. Isso tem uma razão de ser. É porque durante a noite há uma drenagem mais adequada de secreção respiratória com maior rendimento da baciloscopia. Mas também não se deve perder a consulta, a abordagem inicial do profissional de saúde, e nessa abordagem deve ser colhido a primeira amostra, mesmo que não seja a mais adequada de todas. Importante
eu coloquei aí embaixo para que vocês reflitam, é que no exame, nos municípios que dispõem de exame de teste rápido molecular, eles devem, basta uma amostra inicialmente de descargo, a não ser que haja alguma incoerência no teste, algum resultado indefinido e haja repetição. Então, na rotina do serviço, em resumo, se o município tem somente a baciloscopia para o diagnóstico inicial, essa baciloscopia deve ser solicitada em 2 amostras, a primeira na identificação do sintomático e a segunda amostra na manhã do dia seguinte. Se o município dispõe de TRM, deve ser solicitado apenas uma amostra de escarro TRM. Para a adequada coleta de escarro, o mais importante seria, vamos ver as alternativas abaixo. A, orientar o paciente sobre a técnica e o local adequado. B, coletar escarro na presença do profissional de saúde. E C, descartar as amostras com aspecto de saliva ou sanguinolenta. Claro que todas essas são importantes, mas a mais impactível a nível de saúde pública é orientar o paciente sobre a técnica e o local adequado. Por quê? Eu não vou ter profissional em todos os municípios para realizar a coleta do escarro, com a visualização da coleta, e eu não vou ter também, muitas vezes, profissional habilitado a diferenciar entre saliva, secreção sanguinolenta e escarro, que seria uma função mais adequada para o laboratório. Então, o importante é orientar o paciente como é a técnica, respirar profundamente, forçar a tosse e o local mais adequado dessa coleta do escarro. A baciloscopia ou teste rápido molecular para tuberculose deve ser realizado em todos os sintomáticos respiratórios, seria a opção A. A opção B, todos os que apresentem tosse, independente do tempo. Ou a opção C, somente para os casos com suspeita de tuberculose. Claro, a opção A, todos os sintomáticos respiratórios. Então, por isso, a definição de sintomático respiratório. Por quê? Alguém que tosse por uma semana, nós temos as infecções virais, que são muito mais frequentes, e seria um esforço pouco efetivo investigar em todos esses pacientes com apenas, ou independente do tempo de tosse. E se eu também abordo ou investigo somente aqueles casos com suspeita de tuberculose, eu perco uma gama importante de pacientes, um percentual importante, que não apresenta todos aqueles sintomas, mas que tem tosse por 3 semanas. Ele não tem febre, ele não tem perda de peso ainda, ele não tem escarro de sangue, mas ele tem tosse por mais de 3 semanas. Então, seria importante, na opção B, eu examinaria demais sem ter um benefício para esse custo excessivo, tanto de pessoal como de material. E na opção C, eu examinaria de menos. Então, a opção A seria mais importante, a avaliação, os exames em todos os sintomáticos respiratórios. A baciloscopia direta, ou teste rápido molecular, vocês veem que eu estou colocando sempre a baciloscopia ou teste rápido, porque sabemos que muitos dos municípios baianos não dispõem do teste rápido molecular, então a utilização da baciloscopia está aí indicada, deve ser solicitada quando? No sintomático respiratório, isso nós já falamos anteriormente, ou quando também a suspeita clínica ou radiológica de tuberculose pulmonar, independente do tempo de tosse. Por exemplo, você vai dizer, mas você disse que seria tosse por mais de 3 semanas. Sim, tosse por mais de 3 semanas, se eu não tenho uma suspeita clínica ou radiológica, por exemplo, um raio-x de tórax suspeito de tuberculose, mesmo que ele me diga, eu tenho tosse somente há 10 dias. Então, a indicação, independente do tempo de tosse, se há uma suspeita clínica ou radiológica de tuberculose. Suspeita clínica de tuberculose extrapulmonar. Então, qualquer material extrapulmonar, eu vou dar um exemplo. As tuberculoses extrapulmonares mais comuns é a ganglionar e a pleural. Então, o material retirado de um derrame pleural, material retirado de um aspirado ganglionar, ele deve também ser submetido à baciloscopia ou TRM, conforme a disponibilidade do município. O diagnóstico de tuberculose, milenarmente, bacteriológico, é feito através da baciloscopia. É um exame realizado há mais de 100 anos. Ele é rápido, barato, e muito disseminado, ou seja,
muitos profissionais de saúde já treinados na realização do exame. Mas ele tem uma limitação importante, que é a sensibilidade relativamente muito baixa, de 60% a 70%. Então, se a gente se baseia no diagnóstico só, na baciloscopia, eu posso estar deixando de diagnosticar 30% a 40% dos casos. Por isso, a introdução de ferramentas mais importantes, conforme eu já falei, que é o TRM. Aí nós temos a lâmina, com identificação de bacilos de tuberculose já curados, que é uma estratégia laboratorial realizada há mais de 100 anos. E o que é o teste rápido molecular? Que tecnologia nova é essa? É um método molecular para diagnóstico de tuberculose, ou seja, em outras palavras, ele identifica DNA do Mycobacterium tuberculosis. É uma reação de cadeia de polimerase, portanto, que nós chamamos PCR em tempo real. Ele detecta DNA de Mycobacterium tuberculosis e, adicionalmente, ele detecta também resistência à rifampicina. O material ele pode ser feito em amostras respiratórias ou outra amostra, mas preferencialmente amostra respiratória, como escarro induzido, e basta uma amostra. Diferente da baciloscopia, são necessárias 2 amostras. O tempo. Em 2 horas eu tenho o resultado do TRM em 2 horas. Mas é necessário alguma tecnologia, o local onde seja disponibilizada a máquina de TRM, o equipamento para TRM, ele precisa ter uma energia elétrica estável, ar-condicionado e geladeira. Ele tem uma vantagem, que ele não exige profissional especializado em biologia molecular. Claro que o técnico de laboratório vai ter que ser treinado nessa tecnologia, mas é um treinamento relativamente simples quando comparado a outros métodos de biologia molecular. E ele é point of care. O que quer dizer isso? Ele pode ser feito, o exame, no local do atendimento. Então, ele tem essas vantagens de não precisar de um laboratório de biologia molecular mais sofisticado. Aí está a preparação da amostra, onde o escarro é colocado com um sistema tampão e é colocado no cartucho. Esse cartucho vai para essa máquina que parece uma máquina de preparação de cafezinho. Nós vemos aqui, então, a preparação. Até a entrada no cartucho é manual. A partir daí, ele é semi-automatizado o método e não depende de erros ou de influência humana, como a baciloscopia depende de treinamento. Em 2 horas, eu tenho a leitura do cartucho e tenho o resultado que vai ser na tela do computador. Claro, todo TRM vai precisar de uma tela do computador e eu vou ter esse resultado aí na tela do computador, MTB detectado, foi detectado DNA de M tuberculose, e resistência à rifampicina não detectada. Claro que é em inglês, porque a máquina ela vem assim, mas essa é a aba que interessa para o resultado do exame. Se foi detectado DNA de tuberculose, e quando não detectado, aparece em verde. Nesse caso, o paciente tem diagnóstico de tuberculose e tuberculose sensível à rifampicina. Como sai o resultado do teste rápido molecular? Ele sai com essas 5 opções. Primeiro, Mycobacterium tuberculose não detectado. Não foi encontrado DNA de M tuberculose. Então, o exame é negativo. Mycobacterium tuberculose detectado. Resistência à rifampicina não detectada. Então, é um caso de tuberculose sensível à rifampicina. A terceira opção é quando eu tenho Mycobacterium tuberculose detectado com resistência à rifampicina detectada. Então, esses casos devem ser encaminhados para a unidade terciária para avaliação. O 4 casos é Mycobacterium tuberculose indeterminada. Não foi possível dizer se havia ou não DNA de Mycobacterium. Houve erro na realização do exame, na leitura do exame. Então, é solicitar um novo exame, uma nova amostra. E o 5º, quando eu tenho M tuberculose detectado, mas a resistência à rifampicina, o exame não conseguiu determinar, saiu o resultado indeterminado. Eu tenho que realizar um novo exame para definir se é sensível ou não à rifampicina. O tempo para resultados de exame, vejam as diferenças, em 2 horas. É claro que em alguns locais a baciloscopia sai muito mais do que um dia. Esse slide é a nível nacional, é para aulas a nível nacional, mas a gente vê a diferença entre
o tempo necessário para a realização do diagnóstico, né? A gente tem cultura em meio líquido, a cultura em meio sólida, que, claro, são outros exames, mas o TRM, em substituição à baciloscopia, ele teria essa vantagem. Mas é claro que nem todos os municípios atualmente dispõem do TRM. Então, mas o TRM, ele não vai substituir totalmente a baciloscopia. Então, se algum de vocês disserem, e nos municípios onde dispomos de TRM, não vai se fazer mais baciloscopia? Não, não é assim. A gente vai utilizar o TRM para o diagnóstico de casos novos de tuberculose. Olha aqui a maquininha de café que eu falo, com a colocação do cartucho para teste. E aqui, e tem situações em que o TRM e a baciloscopia devem ser solicitadas conjuntamente. Claro, aí você vai dizer, mas meu município não dispõe de TRM, então, em vez do TRM, eu vou utilizar aquela estratégia de 2 baciloscopias, uma no momento da identificação do sintomático e outra no dia seguinte. Mas em algumas situações, eu preciso das 2 estratégias junto. Então, quando eu vou utilizar a baciloscopia e o TRM concomitantemente, para diagnóstico de retratamento. Então, é importante que você pergunte ao seu paciente que está com sintoma respiratório se ele já teve ou não tratamento de tuberculose anteriormente. Porque a abordagem no paciente que já fez tratamento anteriormente, seja que ele tenha levado a cura, seja que tenha abandonado o tratamento, ele é um pouquinho diferente da dos casos novos. Os retratamentos, eles devem utilizar a baciloscopia e o TRM, e nós vamos ver também posteriormente a cultura. A baciloscopia, primeiro, para identificar se tem tuberculose ativa. Por quê? Porque o TRM, ele identifica DNA de micobactéria, tuberculose. Então, o DNA está presente no bacilo morto. Ele pode estar presente ali no bacilo morto. Então, em casos de retratamento, pode haver TRM positivo, detectar DNA de hemituberculose, mas, na verdade, o doente não tem tuberculose ativa. É resquício de DNA antigo de hemituberculose já tratado anteriormente. Então, a baciloscopia para identificar se tem tuberculose ativa e para que fazer TRM, já que você vai fazer? Em primeiro lugar, ele é mais sensível do que a baciloscopia. Em segundo lugar, ele me detecta em casos de retratamento se existe resistência ao mais importante droga utilizada para a tuberculose, que é a rifampicina. Então, ele tem a função de me dizer, olha, esse caso é resistente à rifampicina, você vai investigar, vai complementar a investigação com cultura e teste de sensibilidade. Mas ele me dá em 2 horas essa resposta. Enquanto a cultura, nós vimos ali quantos dias ela demora para fornecer esse resultado. E já encaminhar esse paciente para referência terciária, para início de um tratamento mais complexo. Que, é claro, não é função da atenção básica, mas o encaminhamento adequado, sim. E quando a gente continua ainda a realizar a baciloscopia? Claro, nos municípios onde não temos TRM. E que outras opções, mesmo nos municípios com TRM? Para diagnóstico de retratamento, eu já comentei anteriormente, mas também para diagnóstico de micobactéria não tuberculose, quando associada à cultura. Para diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, porque eu preciso, às vezes, de 2 ou 3 ferramentas, porque esses casos são muito paucibacilares. O que quer dizer paucibacilares? Com poucos bacilos. Então, eu tenho que utilizar todas as ferramentas disponíveis para aumentar minha acurácia diagnóstica. E para o controle de tratamento. Gente, não se pode solicitar TRM para controle de tratamento, isso é importantíssimo. TRM é para diagnóstico, a baciloscopia fica ainda, mesmo em países de primeiro mundo, para o controle de tratamento. Que melhorias são esperadas com a introdução dessa nova tecnologia, que é o teste rápido molecular, para a tuberculose, seria o aumento da detecção de casos de tuberculose confirmada. Aí você vai dizer, e se não houver aumento de número de casos? Mas a Organização Mundial de Saúde cobra do Brasil, e o Brasil cobra da Bahia, claro, a identificação cada vez mais de casos confirmados de tuberculose, e não apenas suspeito. Então, com o aumento da sensibilidade do método, que ele é muito mais sensível do que a baciloscopia, haveria maior número de casos confirmados, porque o Brasil ainda faz muito, e a Bahia também, tratamento
baseado apenas em quadro clínico e radiológico. Então, esse aumento da confirmação bacteriológica de casos é importante para a gente dar essa resposta à Organização Mundial de Saúde também. E maior agilidade no diagnóstico de tuberculose, sensível e resistente ao tratamento. Como vocês viram, o resultado em 2 horas facilita muito o manejo por parte do médico. Com isso, resultaria numa diminuição do número de casos tratados erroneamente, como tuberculose, não sendo tuberculose, e a redução da transmissão da doença, porque os casos seriam mais identificados mais rapidamente e, portanto, da mortalidade pelo início mais precoce do tratamento. Mas nós, voltando ao caso do nosso paciente, JGS, a enfermeira solicitou as 2 baciloscopias porque no município dela não havia TRM. Então, ela corretamente solicitou as 2 baciloscopias e marcou a consulta de JGS para o dia seguinte. Foi orientado a continuar a medicação que havia sido prescrita na emergência e JGS comparece à consulta médica, apresentando as mesmas queixas. Ele referia tabagismo de 20 cigarros por dia, 25 anos, 25 maços ano, e uso de cerveja diariamente após o trabalho. Negava doenças pulmonares prévias, ou seja, também tratamento pulmonar, ou tratamento para tuberculose pulmonar anterior, e informava que seu pai teve tuberculose há 20 anos, tratado por 6 meses. Havia já um indicativo de contato há 20 anos. Apresentava-se lúcido, orientado, emagrecido, afebril, anictérico, com a pressão arterial de 130 por 70 milímetros de mercúrio, dentes em mau estado de conservação. No exame físico, o murmúrio vesicular estava audível universalmente e presença de crépitos no terço superior do hemitórax direito. O restante do exame físico sem alterações. Ele trazia debaixo do braço, vindo da emergência, essa radiografia de tórax, junto com o encaminhamento de uma possível suspeita de pneumonia, como vocês lembram anteriormente, e a prescrição de uma antibioterapia. Só que, ao ver esse raio-x, o médico teria que pensar em tuberculose, porque envolvimento de lobo superior, com lesões que ocupam o lobo superior direito, e envolvimento de cavidade com paredes grossas, com paredes espessas, como eu estou mostrando aqui, e essas cavidades fazem a pensar não só em pneumonia, em tuberculose também. Então, a solicitação e o encaminhamento, já foi um encaminhamento errôneo, se fosse um encaminhamento, está certo, minha unidade de emergência não faz baciloscopia, não faz TRM, mas eu encaminharia de uma forma mais adequada, como uma suspeita de tuberculose para a UBS. Então, já vemos aqui o resultado da baciloscopia solicitado pela enfermeira. A primeira amostra foi 3 cruzes. A segunda amostra havia sido coletada agora, no dia da consulta médica. Com isso, a gente vai definir agora o diagnóstico de tuberculose em indivíduo. Pelos critérios do Ministério da Saúde, é definido o diagnóstico de tuberculose no diagnóstico A, quando o diagnóstico bacteriológico é confirmado. B, o diagnóstico é baseado em dados clínicos, epidemiológicos e outros exames complementares. Ou em C, radiografia de tórax evidenciando imagem de cavidade. Olha, gente, imagem de cavidade isoladamente não é diagnóstico de tuberculose. Então, a não definição nesses casos seria a opção C. Ou seja, só a presença de cavidade não faz com que se faça o diagnóstico. Até porque existe câncer de pulmão com cavidade, existe casos de tuberculose já tratados que a cavidade persiste. Então, o diagnóstico bacteriológico confirmado ou o diagnóstico baseado em dados clínicos, epidemiológicos e outros exames complementares. Essas aí estão as definições de caso de tuberculose pela orientação do Ministério da Saúde. São 2 grupos, um que é bacteriologicamente confirmado, seja por baciloscopia, iocultura e ou TRM. Então, um desses 3 exames positivos, você já pode definir o caso como caso de tuberculose bacteriologicamente confirmado. E os casos baseados, esse segundo quadro, é o diagnóstico baseado em dados clínicos, epidemiológicos e resultados de exames complementares. Por exemplo, vou dar um exemplo, um paciente que tem de 35 anos, que tem tosse seca
e tem dor torácica. O raio-x de tórax mostra um derrame pleural, ele tem febrícula também, e esse quadro sugere pleurite tuberculosa ou tuberculose pleural. Então, no caso, é feito digamos, um exame no líquido, é retirado no líquido pleural dele, e esse exame, ou essa biópsia de pleura, mostra um caso compatível com granuloma tuberculose. Não é uma confirmação bacteriológica, mas é um exame complementar importante para a definição de caso de tuberculose. Então, nem sempre a gente consegue a confirmação bacteriológica. A solicitação de cultura para a JGS estaria indicada se, opção A, se as duas baciloscopias fossem negativas, nós já vimos que a dele foi positiva 3 cruzes, mas se fossem negativas, B, independente do resultado das baciloscopias iniciais, e C, porque a sua radiografia evidenciava uma lesão, uma imagem cavitária. Então, a resposta seria se as duas baciloscopias fossem negativas, e vocês vão comentar, então, que em algumas situações a gente vai fazer também a cultura para os casos independentes do resultado da baciloscopia, e nós vamos ver mais posteriormente agora. Mas, para esse caso inicial, que não houve história anterior de tratamento da tuberculose, e vocês já viram que ele não tinha histórico anterior de tratamento da tuberculose. Agora vamos passar para analisar quando a gente vai solicitar a cultura. A cultura para micobactéria está indicada nos seguintes casos: suspeita clínica e ou radiológica de tuberculose, com baciloscopias repetidamente negativas, suspeita de tuberculose em amostras paucibacilares, onde tem pouco bacilo. Então, é mais recomendável aí investigar na cultura, para aumentar o rendimento, porque muitas vezes, quando há pouco bacilo na lâmina, principalmente o paciente já retratado, pode significar eliminação de bacilo morto, e a cultura pode crescer negativa e dar uma segurança posterior ao médico que está manejando esse caso. Os suspeitos de tuberculose, outra indicação seria suspeitos de tuberculose com dificuldade de obtenção de amostra. Por exemplo, crianças que não escarram com facilidade, e outro exemplo, mesmo pacientes adultos que não têm aquela imagem radiológica, têm um quadro clínico mais arrastado, mas não conseguem fornecer escarro para o exame bacteriológico. Então, nesses casos, a cultura deve ser indicada para aumentar o rendimento. Lembrar que a baciloscopia, ela não tem um rendimento como tem a cultura. O TRM tem um rendimento, tem uma acurácia diagnóstica semelhante à cultura. A cultura para a micobactéria também está indicada em outros casos, como amostra de tuberculose extrapulmonar, porque elas são paucibacilíferas. Existe pouco bacilo, existe mais reação do organismo do que presença de bacilo. Então, ela deve ser complementada com cultura. E casos suspeitos de infecções causadas por outras micobactérias, não tuberculose, que como eu explico sempre ao leigo, assim, são as primas da tuberculose, que embora a baciloscopia dê positiva, a cultura vai ajudar na identificação dessas micobactérias que não são tuberculose. E quando eu vou pedir a cultura, além da cultura, eu pedi a identificação de espécie e o teste de sensibilidade, independente do resultado da baciloscopia, está indicada nos seguintes casos. Se eu tenho um contato de caso de tuberculose resistente, esse caso tem que, logo na primeira consulta, ser solicitada a baciloscopia, a cultura, o TRM, identificação de espécie e teste de sensibilidade, para eu ganhar tempo na identificação e no manejo posterior desse caso. Pacientes com antecedente de tratamento prévio, eu já chamei bem a atenção aqui, mas eu estou referindo porque a Bahia está entre os estados com menor percentual de realização de cultura, e o Ministério tem cobrado isso à Secretaria, porque é preciso colocar na ideia do médico e do enfermeiro que está manejando a tuberculose, que nesses casos específicos, principalmente de tratamento, a cultura com identificação de espécie e teste de sensibilidade deve ser solicitada logo na primeira consulta, para os pacientes com tratamento prévio. Para os pacientes imunossuprimidos, principalmente portadores de HIV, então esses pacientes devem ter os exames solicitados inicialmente de forma completa.
E os pacientes, e um grupo de pacientes que eu quero chamar bem a atenção aqui, que é aquele paciente que é um caso novo, inicia o tratamento, mas no segundo mês de tratamento, a baciloscopia dele ainda está positiva. Então, a cultura com teste, com identificação de espécie e teste de sensibilidade deve ser solicitada também para esse grupo de pacientes que não negativam a baciloscopia no segundo mês do tratamento. Ainda a solicitação de cultura com identificação de espécie e teste de sensibilidade, independente do resultado da baciloscopia, mesmo, ou seja, mesmo com baciloscopia positiva, está indicada quando há falência de tratamento de tuberculose. Eu estou conduzindo um caso na unidade básica de saúde, estou vendo que o paciente não está melhorando nem clínico, nem bacteriologicamente, e eu fico mantendo, deixo para solicitar a cultura no final do tratamento, e isso não está adequado. Logo, assim que o doente falir ao tratamento, essa identificação da falência deve ser feita e a solicitação da cultura, que ajuda mais precocemente a identificação de resistências. E a população com maior, para uma população especial, que tem um maior risco de resistência, essa população, a cultura deve ser solicitada logo inicialmente, que são profissionais de saúde, população de rua, até porque a população de rua é difícil de ser localizado. Se você não consegue que ele inicialmente colha logo o material para a cultura, depois ele vai ser difícil identificar na rua esse paciente, porque eles mudam de localização de rua. Então, deve ser solicitado logo. Os privados de liberdade, pela mesma situação, os pacientes internados em hospitais que não adotem medidas de biossegurança, instituições de longa permanência e pessoas com difícil abordagem subsequente, como a população indígena. Então, para essas populações especiais, a cultura com identificação de espécie e teste de sensibilidade deve ser recomendada. Uma outra ferramenta para diagnóstico, além do diagnóstico bacteriológico, é a suspeita radiológica. Nós temos, no caso de tuberculose, de raio-x de tórax, né, para investigação de tuberculose, PA e perfil, são as incidências básicas. As localizações mais frequentes da tuberculose é o lobo superior, os lobos superiores, aliás, aqui no caso está identificado o lobo superior, uma parte do segmento posterior do lobo superior direito, que no perfil ele vai se identificar assim. Claro que o segmento apical, nós dizemos sempre assim, gente, o lobo superior tem 3 segmentos, o anterior, o posterior e o superior. O anterior é o segmento do câncer. O posterior e o superior é o da tuberculose. Então, pensar em tuberculose nessas situações é importante o perfil, porque se o médico identifica no segmento anterior, como eu estou mostrando aqui, a probabilidade de neoplasia, dependendo do quadro clínico, é maior. Já no segmento posterior, é maior a de tuberculose. Outra localização frequente é o segmento superior, segmento 6, do lobo inferior. Esse segmento 6 também é uma área de localização frequente de lesão tuberculosa. Aqui nós temos exemplos de imagens sugestivas de tuberculose, com áreas cavitárias e lesões densas, localizadas bilateralmente, e as setas mostram a lesão esboço de formação cavitária. No outro caso também, envolvimento bilateral. Essa imagem aqui mostra um caso de pequenos nódulos que vocês veem distribuídos em ambos os pulmões, de forma randômica, sem respeitar lobo, em uma tuberculose miliar. Já aqui, uma outra forma de apresentação radiológica, já uma forma de tuberculose, digamos assim, possivelmente para esse caso, eu diria, possivelmente esse doente é de retratamento, que ele já tem um desvio da traqueia para o lado ipsilateral, para o lado homolateral da lesão, com uma lesão fibroatelectásica, que é o que nós chamamos lesão fibroatelectásica, já com formação de fibrose, lembrando muito ou uma tuberculose já mais avançada ou um caso de retratamento. Para todo caso de tuberculose, uma investigação adicional é obrigatória. Então, são colocadas 3 opções: A, doença renal; B, infecção pelo HIV; ou C, doença hepática. Vocês podem dizer, mas todas são necessárias
Mas qual dessas 3 alternativas é a obrigatória no caso de investigação de tuberculose? E aí está a infecção pelo HIV, que é obrigatório. Nós sabemos que tuberculose é uma doença de notificação obrigatória, e sabemos também a importância da co-infecção TB-HIV no de desfecho e na condução de casos de tuberculose. Então, é obrigatória a solicitação ou o oferecimento, pelo menos, da testagem HIV, né? Sobre a co-infecção, vamos ver alguns mitos que correm sobre a co-infecção. As pessoas que vivem com HIV/AIDS têm igual risco de adoecimento por tuberculose quando é comparada com as não infectadas. B, as pessoas que vivem com HIV/AIDS têm maiores taxas de cura de tuberculose do que os não infectados, pois estão habituados a tratamento de longa duração. E C, as pessoas que vivem com HIV/AIDS morrem mais de tuberculose do que de outras doenças infecciosas. Então, a opção C é a correta. A tuberculose é a primeira causa de morte por doença infecciosa no paciente infectado pelo HIV. E nós sabemos que, em relação à opção A, o risco de tuberculose é muito e muito maior na população que vive com HIV/AIDS do que na população geral. E que as taxas de cura ou de sucesso de tratamento são menores no co-infectado quando no paciente com tuberculose que não tem a co-infecção pelo HIV. Portanto, é imperioso o aconselhamento pré-teste para sensibilização, explicar ao doente a necessidade de, se a gestante está no programa do acompanhamento pré-natal, o teste de HIV, está também no acompanhamento do Programa Nacional de Tuberculose, a abordagem da testagem para HIV. O oferecimento, existe uma preguiça, um descaso, às vezes, do profissional de saúde em relação a dizer, fiz o diagnóstico, eu tenho que aconselhar e oferecer a testagem para HIV. E mostrar também ao paciente, nesse aconselhamento, a perspectiva de quanto mais cedo ele fizer a sua identificação, ou seja, ele vai ter acesso a um tratamento mais precocemente, ou seja, desmistificar a questão do tratamento da AIDS, que hoje é uma doença que tem uma evolução mais de doença crônica, e dizer que ele vai se beneficiar do tratamento conjunto tanto da AIDS como da tuberculose. Então, esse aconselhamento pré-teste deve ser obrigatório, e na testagem a gente tem o teste rápido e o ELISA. O teste rápido está muito difundido em quase todas as unidades, inclusive do interior da Bahia, então não há nem essa desculpa que há em relação ao TRM do profissional de saúde não solicitar a testagem para HIV. A Bahia, agora, recentemente, aumentou de 30% para 60% a sua testagem HIV, quando deveria ser ainda 100%, né? Isso foi um esforço perseguido por todo o programa estadual de tuberculose, mas que a gente deve querer mais e alcançar os 100%. Então, acho que, em nome do programa, a gente pede o apoio a todos os profissionais da atenção básica para esse aconselhamento e a solicitação da testagem para HIV. Se o teste é negativo, ótimo, o doente sai alegre, contente, e ele sai também sabendo da sua condição em relação a HIV. Se o resultado é positivo, ele deve ser orientado nesse aconselhamento pré-teste para uma referência para os locais de tratamento para DST-AIDS. Em relação ainda a que atitude, além, eu fiz o diagnóstico clínico, radiológico, bacteriológico, eu fiz a solicitação do HIV, e além de solicitar HIV, uma outra ação que é necessária após o diagnóstico de tuberculose é a notificação do caso. A responsabilidade do caso da notificação caberia ao profissional A, da vigilância epidemiológica, B, de quem fez o diagnóstico de tuberculose, ou da enfermagem do programa de controle de tuberculose. Na verdade, é de quem fez o diagnóstico, independente se é um técnico de enfermagem, se é enfermeira, se é o médico, essa ficha de notificação deve ser, até porque tem detalhes
do caso que o profissional que fez o diagnóstico é que sabe, mais do que o profissional que está lá na vigilância. Ele sabe que se o seu paciente é pleural ou não, se o quadro é compatível, como está a baciloscopia. Então, é muito mais fácil para o profissional, que é claro que qualquer profissional pode, mas especialmente a orientação é para o profissional que fez o diagnóstico. Essa é a ficha de notificação do SINAM, foi dividida aqui em 2 etapas. A tuberculose é uma doença de notificação obrigatória, não pode ser tratado nenhum caso com ou sem confirmação bacteriológica, sem que imediatamente seja preenchida essa ficha de notificação. E vocês veem aqui que ela já vem escrito a notificação individual e o nome tuberculose. Então, aqui é colocado o município da notificação, a unidade de saúde, por exemplo, o município Itabuna, se for a unidade, primeiro centro de saúde de Itabuna, e aí lá vai o nome do paciente, certo? Aqui são dados de sexo, idade, se é gestante ou não, raça, escolaridade, referentes à identificação do paciente e nome da mãe, a data de nascimento e nome da mãe é importantíssimo para que depois os gestores do SINAM vão fazer a limpeza de banco de dados, porque há muito homônimo. Então, a limpeza é feita baseado no ponto de corte da data do nascimento e de nome da mãe. Então, esse preenchimento é importante, o preenchimento correto. Tem também aqui o município de residência, o bairro, o logrador, ou seja, para que se identifique o paciente no seu domicílio, certo? Então, essa primeira parte é a parte mais de identificação da unidade notificadora e identificação do indivíduo, do portador da doença. Já essa segunda parte, já é o número do prontuário da unidade, se houver, o tipo de entrada aqui, se é um caso novo, isso é importantíssimo para o Ministério, se é recidiva, ou seja, se é um caso que curou e volta de novo, se é um reingresso após abandono, se esse paciente abandonou o tratamento há 3 anos e está reingressando. Se o doente não sabe, tem até a opção se não sabe, né? Se é uma transferência ou se é pós-óbito, porque também até o pós-óbito é obrigatória a notificação. As populações especiais, o Ministério está com um enfoque muito grande para a identificação dessas populações especiais. Quais sejam? População privada de liberdade, população em situação de rua, profissional de saúde e migrantes. E se é ou não beneficiário do programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, né, etc. Então, é importante isso para a gestão a nível do Ministério. Aqui vem a parte clínica, que por isso que o médico é importante. Se ela é pulmonar, se é extrapulmonar, se é pulmonar e extrapulmonar, se extrapulmonar, se ela é pleural, ganglionar, geniturinária, óssea, ou seja, que o médico que identificou, ou a enfermeira que identificou, ou o técnico de enfermagem, ele sabe lá no relatório dele se é pleural, se é pulmonar. E as doenças associadas, se tem ou não doença associada. Entre as doenças associadas, na ficha consta AIDS, uso de droga ilícita, alcoolismo, diabetes, tabagismo, doença mental, e tem um quadrinho também para colocar outras. Em relação à baciloscopia, notem que AIDS e diabetes estão aqui importantíssimos. Os programas de AIDS e de diabetes devem andar junto com tuberculose e junto com a atenção básica, porque esses programas, sem a ajuda da atenção básica, eles não evoluem, ou seja, não conseguem os seus objetivos maiores. Aqui tem a baciloscopia do escarro, se negativa ou positiva ou não realizada, a radiografia do tórax, tem aqui o campo 40, que é o campo do HIV, gente, nós precisamos aumentar o percentual de testagem aqui na Bahia. Então, tem aqui o campo do HIV, que deve ser preenchido adequadamente, e até se o doente está ou não em uso de terapia antirretroviral, ou seja, esse quadro é colocado se sim, se não, ou ignorado aqui. A histopatologia, porque tem casos, como eu já falei, de linfonodo, de pleura e de tuberculose abdominal, de víscera abdominal, que também é diagnosticado por achados histopatológicos. Então, se são sugestivos de tuberculose, se junto com a histopatologia veio a identificação na lâmina de bacilo álcool-ácido resistente, se é sugestivo de tuberculose, se não sugestivo ou não realizado.
E aqui vem o quadro 43, que é o da cultura, positiva, negativa, em andamento. E aqui no 44 vem o teste rápido molecular, olha o que eu falei a vocês. Se o município tem e o Ministério da Saúde, eu posso pôr, se eu fiz o teste rápido molecular, não fiz a baciloscopia, eu tenho um quadro aqui, o quadro 38 da baciloscopia, eu ponho 3, não realizada, e ponho o resultado aqui no quadro 44, o resultado do teste rápido. E o teste de sensibilidade, que também está aqui, quando não realizado, existe aqui um quadrinho o item 7 para colocar não realizado. Aqui, a data do início do tratamento é importantíssimo, não pode ir em branco, e o número de contatos identificados para esse paciente. No caso desse doente que nós avaliamos, ele tinha esposa e 4 filhos. Então, tanto a esposa como os 4 filhos. Uma outra ação é a abordagem da identificação de ILTB nesses casos, que nós vamos abordar em outro, vai ser objeto de outros módulos. Aqui o município e a unidade de saúde notificante, o nome do profissional que notificou e a função dele e a assinatura. Em relação a esse módulo, existe também aqui que eu queria abordar nesse módulo, o fluxo da ficha de notificação. A ficha de notificação, como nós falamos, ela é obrigatória, ela tem que ser preenchida pelo profissional que fez o diagnóstico, ou que identificou o paciente com tuberculose, independente de que grupo de saúde ele tiver inserido, e essa ficha é encaminhada, no caso de grandes municípios, para os distritos, e no caso de pequenos municípios, para o Programa Municipal de Tuberculose. Cada município tem uma pessoa responsável, mesmo municípios pequenos, em geral, uma enfermeira que é responsável pelo Programa Municipal de Controle de Tuberculose, e essas fichas devem ser para elas encaminhadas. Existe esse livro de registro e acompanhamento dos casos de tuberculose, que nós, que trabalhamos no programa de tuberculose, chamamos carinhosamente de livro verde, o nosso querido livro verde, e que deve, toda unidade que acompanha casos de tuberculose, seja ela UBS, seja unidade secundária ou terciária, deve ter esse livro verde, que é um livro já conhecido por todos do programa, onde cada caso é registrado, os exames de diagnóstico aqui anotados, e os exames, o tratamento, o tipo do tratamento, a forma clínica, se pulmonar ou extrapulmonar, e aqui os exames de controle de tratamento. E aqui também, nessa outra faixa, o encerramento de caso. Então, esse livro verde é o livro que deve acompanhar e deve ser adequadamente preenchido. O que nós vemos na maioria das unidades de saúde é o preenchimento inadequado ou parcial desse livro verde, que é importantíssimo. Quando os técnicos do Ministério da Saúde vêm fazer auditoria na Bahia, eles procuram o livro verde, eles vão fazer uma amostragem do caso de tuberculose e se a sua unidade de saúde está acompanhando ou não adequadamente os casos pelo manuseio do livro verde. Então, eles vão pedir o livro verde da unidade. Então, eu aconselho que não em geral, as unidades não têm mais do que 10 casos cada uma, as unidades básicas de saúde, que complementem o livro verde de forma adequada, colocando os exames e o desfecho dos casos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, encerrando esse primeiro módulo, e já convido a todos para assistir os módulos seguintes, que é esse curso é um curso adaptado de um formato do Ministério da Saúde, e a gente vai adaptando para a realidade local, para a realidade Bahia, e nós vamos perseguir essa ideia de controlar a tuberculose nos modos seguintes. Eu peço a todas vocês uma ajuda imensa das unidades básicas de saúde na identificação dos casos e nos controles desses casos mais simples, sabendo que tem as referências secundárias e terciárias, como o apoio de retaguarda e os programas municipais e estaduais de tuberculose também nesse apoio aí a vocês. Mas que vocês também incorporem essa ideia de vamos todos juntos lutar contra a tuberculose.
Vamos dar início agora, pessoal, à abertura das perguntas. A primeira pergunta foi da Fabíola. Doutora, e os sintomas de dores dos membros inferiores e superiores? São também sintomas de tuberculose? Não, Fabíola, não são só sintomas. Não, Fabíola, não são só sintomas específicos de tuberculose. Né? Em geral, o paciente pode ter dores articulares e mialgias, dores musculares, tanto em braço e em perna, como efeito adverso de fármacos utilizados para tuberculose. Entre eles, a pirazinamida dá dores articulares, mas a mialgia e dor em membros inferiores não é um sintoma específico de tuberculose. Se o paciente está tratando, pode ser efeito colateral do fármaco. Uma das coisas é investigar se esse paciente está assim, olhar outras comorbidades. Que ele tem tuberculose, mas ele pode ter outra comorbidade, Fabíola. Ele pode ter, por exemplo, diabetes, que pode dar essas dores. Ele pode ter doenças outras neuromusculares, mas esse não é um sintoma específico de tuberculose. Teria que investigar outras comorbidades. Se você tem um paciente assim, não deixe de investigar diabetes nele. É uma das. Se é paciente idoso e se o paciente não está em uso de medicamentos, porque alguns medicamentos podem sim dar essas dores. Ela também gostaria de saber, se o paciente se recusar a fazer o tratamento completo, quais as medidas adotadas pela ESC? A equipe de saúde da família pode persuadir. Eu sempre digo assim, Fabíola, que eu estou há 34 anos trabalhando com tuberculose, porque um doente meu nunca se recusou assim muito a tratar. Ele pode até faltar, mas ele é difícil assim você, é claro, existe população de rua que simplesmente não comparece, não quer usar medicina. Você pode digamos assim, direcionar esse paciente mais difícil para uma equipe que esteja treinada no manejo de paciente de tuberculose. Eu, em geral, gosto de dar uma aulinha a ele, ao paciente, do que é tuberculose. Eu mostro a radiografia, eu mostro a cavidade, utilizando palavras simples. Olha, essa broca aqui que a bactéria está fazendo no seu pulmão, não queira morrer, não me deixe assinar atestado de óbito. Então, eu tenho outras abordagens de sensibilizar o paciente em relação à importância do diagnóstico. Então, o que eu posso lhe colocar, assim, se o paciente não tá querendo ser conduzido, às vezes, pela equipe de saúde da família, que existe uma outra questão do estigma, porque ele estaria ali perto, todos saberiam que ele tem tuberculose, portanto, ele não quer ser atendido pela equipe de saúde da família, para que os vizinhos não saibam que ele tem tuberculose. Ele pode, cada caso é um caso, mas ele pode ser direcionado para uma referência secundária, uma referência maior, que possa manejá-lo de outra forma. Mas é claro que nem todo doente, Fabíola, a gente consegue o sucesso, né? O sucesso, existe um percentual de casos de tuberculose que a gente não consegue o êxito do tratamento, e é justamente esses casos dos doentes que não têm uma adesão adequada ao tratamento. Mas eu tentaria, assim, encaminhá-lo, ou tentar persuadir, ou encaminhá-lo para uma unidade secundária, para ver se eu conversar com ele, identificar quais os problemas dele, se é porque ele não quer que o vizinho dele veja a equipe de saúde da família entrando na casa dele, e aí identificar e personalizar cada atitude. Seria muito difícil eu dizer como uma forma de uma receita de bolo, Fabíola. Eu preferiria ver assim, o doente com ele só e discutir com ele as razões porque ele não está querendo fazer o tratamento. A Maria de Lourdes, de F. de Souza, gostaria de saber se as emergências nas UPAs não seriam também o local mais indicado para rastrear a TB. Com certeza, quando a gente, aquele slide fornecido pelo Ministério da Saúde, mas deveria ser, sim, atualizado. Você tem razão, as UPAs quando a gente fala unidade de emergência, não é só unidade de emergência de hospitais. Hoje já é incorporada as UPAs também. Claro,
Eu recebo muito telefonema, Maria de Lourdes, de UPA, de profissional de UPAs, me solicitando orientação em relação à identificação de casos suspeitos de tuberculose. Claro que sim. Eu acho que inclusive esse módulo do telesaúde deve ser disponibilizado também para as equipes das UPAs. Fabiana, que é dentista da PSF Salvador, gostaria de saber se o Programa de Controle da Tuberculose Bahia garante a entrega de alimentos para usuários em tratamento. Não, Fabiana, não entrega. Esse programa, nenhum programa de controle de tuberculose a nível de Brasil entrega alimentos para o paciente, para o portador de tuberculose. Existem ações em alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas são ações assim não direcionadas, não conduzidas pelo setor público. São ONGs que trabalham em tuberculose e eles são direcionados para esse apoio, para o que nós chamamos de segurança alimentar, né? Seria o ideal, Fabiana, mas não existe esse programa. O programa de controle de tuberculose, ele deve ser regido preferencialmente na atenção básica pelos municípios. Então, seriam os municípios os responsáveis por essas ações, digamos assim, de segurança alimentar, de fornecimento de auxílio de transporte, seriam a atuação do município. E cada município, infelizmente aqui em Salvador, nós não temos, e eu acho que uma boa parte dos municípios da Bahia não dispõe dessa atenção, tanto para a segurança alimentar como para transporte para o paciente com tuberculose. A Verônica gostaria de saber qual seria o curso para preparar o profissional para realizar o TRM-TV. Olha, o curso, olha, na verdade, Verônica, eu vou lhe esclarecer o seguinte: a rede é uma rede de teste rápido molecular que foi implantada desde 2014 no Brasil como todo. A Bahia recebeu 5 módulos de TRM, 3 estão no Otávio Mangabeira, 1 está no laboratório do município de Salvador, ali na Vasco da Gama, na sede da Vigilância Epidemiológica do município, e o 3º módulo em Feira de Santana. Então, na verdade, esses módulos foram comprados pelo Ministério, cedidos aos estados ou municípios. E a compra dos cartuchos, aqueles cartuchozinhos que vocês viram aí nos slides, que parece um cartucho de impressora a jato, aqueles cartuchozinhos custam em torno de $9,9. E é também fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, é toda essa rede de teste rápido de molecular, o treinamento foi feito via Ministério da Saúde. Então, eles que treinaram os técnicos da Bahia. Não existe a nível privado, e mesmo que o aparelho é muito caro, e a disponibilidade desses cartuchos é extremamente caro. Outro dia, Ariana, né? Não, outro dia já foi me perguntado por uma profissional do interior, uma médica do interior, onde ela poderia adquirir a maquininha de teste e os cartuchos. Eu disse a ela que o custo era inviável para um laboratório privado individual com baixo movimento. Então, esse custo aí é realmente inviável. $60 mil uma maquininha dessa e o custo de $9,9 o cartucho. O treinamento é o mínimo, qualquer grande laboratório, até o Hospital Otávio Mangabeira estaria disposto a treinar. O problema é o custo da manutenção do equipamento, a compra, manutenção do equipamento, que a manutenção é caro, por isso que quando o Ministério compra, ele compra 140, 200 equipamentos e faz um contrato de manutenção para 200 equipamentos. Para você comprar e fazer o curso, o treinamento e o custo individualmente, eu acho que não vale a pena. A Ariana e o enfermeiro Raimundo, que também é de Juazeiro, gostaria de saber, em casos
de TB extrapulmonar, quais exames devem ser solicitados aos contactantes e como proceder nesses casos? Olha, Ariana, Ariana e Raimundo, eu vou falar com vocês assim. A tuberculose extrapulmonar não é nenhum problema maior a nível de saúde pública. Porque, por exemplo, a mais comum delas é a pleural, depois a ganglionar. Elas estão isoladas ali e não há risco de contagiosidade. Esses casos, por exemplo, quando interna no Hospital Otávio Mangabeira, eles não vão para a enfermaria de tuberculose, não. Eles ficam na enfermaria geral, misturado com outros pacientes. Porque, a não ser que o caso seja tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Vou dar um exemplo. Se for tuberculose pulmonar e pleural, ou tuberculose pulmonar e ganglionar, quem faz a responsável pela transmissibilidade é a pulmonar. A ganglionar e a pleural, não. Então, assim, o exame do contato é importante. Você sabe por quê? Para vocês dois que estão assistindo, porque é nesses contatos que muitas vezes nós conseguimos identificar o caso que transmitiu aquele caso extrapulmonar. Então, é importante a nível de saúde pública e que exame solicitar no caso extrapulmonar? O teste tuberculínico e o raio-x de tórax, além da fichinha. Se lembrem de registrar no livro de sintomático respiratório, se por acaso ele tiver sintoma respiratório. Senão, pode ser solicitado se a unidade dispõe entre o contato, o raio-x de tórax e o teste tuberculínico. E fazer a investigação do caso índice, ou seja, de quem possivelmente na casa, ou no meio de trabalho, ou no meio de lazer daquele indivíduo, ele tenha outro caso pulmonar bacilífero. Mas a nível de saúde pública, não. Ele não é transmissível se for extrapulmonar isolado. Luciano Montalvão tem um caso de um paciente de 40 anos, 3 abandonos de tratamento, residência fixa e há 5 meses apresentou sinais de recidiva. Realizou raio-x de tórax, baciloscopia e cultura do escarro com teste de sensibilidade, com todos os resultados negativos. E agora, qual conduta adotar? Uma única vez confirmou positivo somente no teste tuberculíneo PPD. Luciano, esse paciente possivelmente, embora ele tem 3, eu estou olhando aqui que ele tem 3 abandonos de tratamento e há 5 meses apresentou, eu creio, o que você queira dizer como sinais de recidiva, seja sintomas respiratórios, né? A cultura é um teste diagnóstico extremamente sensível, Luciano. Você pode perguntar assim, Eliana, se ele tem cultura negativa, ele não pode ter realizado o teste de sensibilidade, porque o teste de sensibilidade só é realizado, Luciano, quando a cultura é positiva. Então, nós precisamos ver o seguinte, se ele não completou o tratamento, existe casos de tuberculose pulmonar, cultura negativa também. Se ele não completou o tratamento, eu gostaria de saber se a forma inicial da primeira baciloscopia dele foi positiva. Se sim, ele não completou o tratamento, a conduta mais adequada é retratá-lo com esquema básico, chamando a atenção do paciente para a necessidade de completitude de tratamento. Mas esse não é caso de resistência. Em primeiro lugar, para eu ter resistência, eu tenho que ter cultura positiva e teste de sensibilidade mostrando resistência. Então, eu sugiro para esse paciente em especial que você converse com o paciente, o convença, leve 1 hora conversando com ele, convencê-lo da necessidade da adesão a tratamento e inicie um tratamento com esquema básico, acompanhando esse paciente mais de perto, pode acompanhá-lo, é um doente especial com 3 recidivas, pode acompanhá-lo a cada 3 meses com cultura, mensalmente com baciloscopia, a cada 3 meses fazendo cultura nele para acompanhá-lo mais de perto. Mas reiniciando o esquema básico e esperando que ele complete os 6 meses de esquema básico. A Emiliana de Brejões informa que no município não consegue fazer baciloscopias de acompanhamento, assim como o raio-x.
E em casos sintomáticos respiratórios enviados pelas unidades, é necessário realizar a amostra em todos, mas não dispõe do equipamento e tem dificuldade com o laboratório, e a maioria das vezes o resultado dá negativo. Emiliana, você tem razão. A baciloscopia é um exame que está muito relacionado à qualidade do treinamento do técnico, né? Então, a sensibilidade, porque é por isso que a sensibilidade dele varia tanto de local a local, porque depende do treinamento do técnico, quantos campos o técnico olhou na lâmina, etc, etc. Mas, nesse caso, você não é só a qualidade da baciloscopia, que você me coloca aí, que os resultados são sempre negativos, mas é também a impossibilidade de fazer a baciloscopia no município. O que pode ser feito, existe uma solução, Emiliana, não devem ser muitos os pacientes do seu município, mas eles podem ser encaminhados para um município vizinho ou encaminhado à amostra uma vez por semana. Eu sugiro, muitos municípios fazem isso, encaminham ao LACEN ou a um laboratório regional. Então, eu gostaria que você entrasse em contato com a equipe do PCCT regional para nós discutirmos junto essa possibilidade de você enviar uma vez por semana, juntar essas amostras de sintomático respiratório para coleta um dia por semana e envio dessas amostras para um outro local onde esteja realizando a baciloscopia, ou o município próximo, ou, na ausência de um acordo com o município próximo, o próprio laboratório do Estado, o LACEN. O regional ou o LACEN. Então, esse caso específico de Brejões, eu solicito que você entre em contato telefônico com o programa estadual para nós avaliarmos o seu caso individualmente, de Brejões. Mas a solução seria encaminhamento para um laboratório regional próximo. Na ausência de um laboratório regional próximo, que realiza a baciloscopia, até mesmo um encaminhamento semanal ou quinzenal, conforme o volume de quantidade de pacientes, de indivíduos a serem examinados. O SMS de Itaú, na Bahia, tem um paciente com 85 anos e há 10 anos que foi diagnosticado e tratado com TB. Qual cuidado tem que haver com esse paciente? Esse paciente tem 85 anos, ele já está, digamos assim, com a sua vida bem prolongada, e se ele fez o tratamento corretamente há 10 anos, o cuidado básico é a identificação de sintomas respiratórios nele. Os profissionais de saúde se atêm muito ao raio-x de tórax. Olha, os pacientes curados, eles vão ter uma sequela radiológica que, para olhos não bem treinados, de não especialista, fica difícil a distinção entre caso em atividade e sequela. Então, eu sugiro a você que o acompanhamento seja clínico, com identificação de sintoma respiratório, e se houver sintoma respiratório, como eu disse, tosse, com um período superior a 3 semanas, que seja solicitado aí a baciloscopia e cultura para esse paciente. Mas, basicamente, o acompanhamento clínico, de identificação de sintomas. A Ariana gostaria de saber se é necessária a baciloscopia seriada mensal nos casos de TB extrapulmonar. Não, Ariana, você coloca no livro verde, tem a última partezinha, tem assim, observações. Aí você põe caso extrapulmonar, sem condição de coleta de amostra. Não há indicação, é que o livro verde, ele é colocado basicamente para os casos mais frequentes, que são os casos pulmonares. Não, no caso extrapulmonar, não há como coletar amostra, a não ser que seja um gânglio supurando e que você tenha ainda supuração para acompanhamento de amostra e que esse material do pus possa ser encaminhado para exame bacteriológico. Mas tem um lado de observações e você coloca tuberculose extrapulmonar ou pleural, ganglionar, sem condição de coleta de amostra para acompanhamento. A Daniele Cavalcante Michelotto, em pacientes imunodeprimidos, como no caso do HIV, deve ser realizada uma quimioprofilaxia, mesmo que ele não tenha tuberculose? Olha,
nós vamos identificar duas situações, e vocês vão, nos próximos módulos também, pouco a pouco, se familiarizarem com essas questões. Uma coisa, Daniele, é a tuberculose doença. Outra coisa é a tuberculose latente. A quimioprofilaxia é um termo mais antigo, que hoje nós utilizamos mais o termo tratamento da tuberculose latente. O que seria isso? O indivíduo tem infecção pelo bacilo da tuberculose, mas não tem doença tuberculosa. Então, a indicação do tratamento da tuberculose latente com isoniazida. No caso do paciente que é infectado pelo HIV, ele tem um ponto de corte no teste tuberculínico menor. Então, todo paciente com HIV positivo, se você tem um teste tuberculínico com uma graduação superior a 5 milímetros, ele já teria indicação, sim, de fazer o que você está chamando de quimioprofilaxia e que hoje, modernamente, nós chamamos tratamento da tuberculose latente, certo? Com isoniazida, 5 miligramas por quilo de peso, 5 a 10 miligramas por quilo de peso, com a dose máxima de 300 miligramas por 6 meses. Mas, sim, você pode só solicitar o teste tuberculínico e identificar e o raio-x de tórax. Mas lembre-se, se você faz uma identificação de tuberculose latente, não é a mesma coisa de tuberculose e doença. Tem que explicar ao doente que, embora ele tenha sintomas, ele deve usar a isoniazida por 6 meses para evitar que a doença no futuro. Isso nós chamamos hoje, mais modernamente, de tratamento da infecção tuberculose latente, que é diferente da tuberculose doença. Mas sim, HIV positivo tem que ser realmente solicitado o teste tuberculínico, o raio-x de tórax para afastar a doença ativa e o teste tuberculínico. Então, tratar a tuberculose latente se você afasta a tuberculose ativa. A Sueli gostaria de saber se, dentre as amostras de secreção respiratória, o lavado broncoalveolar é a amostra mais sensível para a baciloscopia. Não, Sueli. Não, Sueli. A mais sensível para a baciloscopia é aquele escarro espontâneo, purulento, muito mais sensível do que o lavado broncoalveolar. O lavado broncoalveolar é feito por um procedimento que é invasivo, é uma broncoscopia, e só faz em grandes centros, e solicita, talvez esteja, nesse o broncoscópio é colocado no local próximo à lesão, e é injetado soro fisiológico e recuperado esse soro fisiológico. Ora, como ele vem diluído em soro fisiológico, ele tem uma possibilidade, digamos assim, de acurácia diagnóstica menor do que o escarro espontâneo. Olha, é uma opção se o doente não tem escarro espontâneo. Essa sim. Mas é um método mais invasivo e muitas vezes o escarro induzido, ele tem a mesma performance da broncoscopia, porque para você fazer lavado broncoalveolar, se é isso que você está falando, ele tem que ser por via broncoscópica. Talvez uma outra coisa que você esteja querendo falar é o lavado brônquico, que algumas unidades faz com a estimulação, mas só se faz isso em doentes que estão com dificuldade de fornecer escarro espontâneo. O melhor é o escarro espontâneo. A Virgínia gostaria de saber, doutora Eliana, considerando o não cumprimento dos indicadores pactuados para a realização de cultura e teste rápido para HIV, na sua opinião, como os serviços devem fazer para enfrentar a dificuldade de realização de cultura nas unidades que conduzem o tratamento para a TB? Ok. Nós sabemos a dimensão da Bahia, as dificuldades, digamos assim, de acesso a centros que tenham a cultura. Entretanto, existe uma rede de laboratórios regionais para dar apoio a esse município. Eu sugiro que esses municípios que estão com dificuldade de realização da cultura entrem em contato com o programa estadual para que, pouco a pouco e caso a caso, sejam solucionados. Se
no município ou na região não houver um laboratório regional que dê apoio a esse município na realização de cultura, eu sugiro a mesma estratégia que alguns municípios estão fazendo de encaminhamento uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias para o LACEN estadual, certo? Para a realização de cultura. Então, não é possível que um município, o que eu quero chamar a atenção, gente, que um município que maneje apenas 10 a 15 casos de tuberculose, eu tenho no meu ambulatório 200 casos e estou manejando. Não é possível um município que tenha 10 a 15 casos de tuberculose não consiga se organizar para que uma vez por semana o carro venha trazer ou vá trazer para os laboratórios regionais mais próximos ou venha trazer para Salvador, para o LACEN estadual. Então, isso é uma questão de organização de serviço, e eu acho que cada serviço deva ser discutido, porque há peculiaridades de cada município de distância entre os laboratórios regionais e se esses laboratórios estão ou não realizando a cultura. Mas existe a disponibilidade do LACEN estadual para a realização dessas culturas. E como a cultura é um exame que você pode solicitar ao LACEN a resposta até por e-mail, né, uma vez que esteja mantido esse contato, eu sugiro, assim, do ponto de vista bem prático para você, que você mantenha um contato com o programa estadual e discuta estratégias mais próximas para o seu município, para a realização de cultura. Então, se o meu município não tem, a região não tem, junta, quarta-feira, é o dia de quê? De coleta de cultura. Eu tenho quantos doentes com indicação de coleta de cultura? 10. Eu vou coletar as 10 culturas nesse dia, colocar no carro e encaminhar para Salvador, para o LACEN Bahia, se não houver um laboratório regional que realize as culturas. Então, eu sugiro, HIV é teste rápido. HIV todo município tem que estar fazendo. Cultura não, é um exame mais sofisticado, mas a testagem HIV não, todo município faz, porque faz parte da programação do programa de gestante, do programa de pré-natal. Então, se um município pontualmente não estiver fazendo, eu acho que deve ser, inclusive, colocado para a direção do programa estadual de AIDS também, porque a justificativa de não testagem não há. A testagem para HIV é mais fácil, porque praticamente todos os municípios fazem ali mesmo a testagem. A cultura, sim, teria uma logística de encaminhamento uma vez por semana. A Ozide Bahia pergunta sobre o Hospital Mangabeira voltará a receber amostra para o TRM. A partir de quando? Nos foi informado que estão sem insumos desde setembro de 2016. Houve um problema licitatório no Ministério da Saúde e esses cartuchos são encaminhados pelo Ministério da Saúde. E isso não é aqui na Bahia só não. Está todo o Brasil assim, mas existe já uma notícia boa no fim do túnel, uma luz aí no fim do túnel. Por relatos do programa nacional, já há até janeiro, entre janeiro e fevereiro, o recebimento de cartucho. Assim que nós, lá do Otávio Mangabeira, estivermos recebendo o cartucho, o programa estadual estará divulgando com todas as unidades o recebimento dos mesmos. Pelas notícias recebidas até final de janeiro, e a gente espera que até fevereiro estejam os cartuchos aqui disponibilizados para exames, e nós iremos divulgar esse reinício, que foi um lapso por questão licitatória do Ministério da Saúde, e está ocorrendo em todo o país. A Thelma Dias da Hora Lima pergunta à doutora Eliana se depois de 5 anos de cura o paciente desenvolver TB é considerado caso novo ou recidiva? Hoje em dia, Thelma, é recidiva. Hoje em dia não há aquele questionamento, sabe por quê? Porque a gente não pode provar do ponto de vista clínico se houve uma reativação do bacilo dentro do macrófago daquele indivíduo, ou se ele teve uma nova infecção, ou seja, uma nova infecção. Como não há, do ponto de vista clínico, nem bacteriológico, a nível de saúde pública, de como se fazer isso, o grupo técnico do Ministério resolveu colocar
no âmbito de recidiva. Então, vai ser considerado por recidiva, a não ser que a gente consiga mostrar, por método de biologia molecular, do fingerprint, que essa cepa não é a mesma cepa anterior de 5 anos. A gente sabe que a tuberculose pode reativar até 20 anos, então aquele ponto de corte que era utilizado antigamente não é mais utilizado hoje. E ele é considerado, sim, como recidiva na entrada do SINAM. E você tem que, para esse caso, solicitar, lembro sempre, a baciloscopia, cultura, identificação de espécie e teste de sensibilidade. Se lembre que é um caso de retratamento. A Daniele Cavalcante gostaria de saber se é correto fazer prova tuberculínica em profissionais de saúde ou pessoas que não tenham TB confirmada, e em que caso deve ser realizada. A prova tuberculínica está, assim, indicada em profissionais de saúde, mas não a repetição periódica desse teste tuberculínico, né? Então, quando ela entre no programa de atenção a paciente, ele deve, sim, idealmente, ser testado. Nós sabemos, entretanto, que há um baixo fornecimento de insumo, do insumo que é o PPD, para o teste tuberculínico no Brasil, que houve uma redução da produção do laboratório na Dinamarca, que produz o PPD. Então, por essa razão, o Ministério coloca que o profissional de saúde não deva ser o grupo prioritário, seja os contatos de portadores de tuberculose. Então, no momento, nós não temos uma disponibilidade operacional do PPD para a realização do teste tuberculínico em profissionais de saúde no momento. Teoricamente, quando nós conseguimos resolver essa questão, dentro de alguns anos, sim, haveria indicação, ou em caso particular. Mas, no momento, o PPD que irá disponível no Brasil vai ser reservado a populações especiais como HIV/AIDS e os contatos de portadores de tuberculose, os contatos intradomiciliares de tuberculose. Como é profissional de saúde, depende muito assim se você tem disponibilidade. Não estaria errado você colocar, mas a nível de saúde pública não é colocado para todos os profissionais, porque nós estamos com dificuldade de insumo. Miagu gostaria de saber quais são os critérios para tratamento do usuário de ILTB. Olha, Miagu, nós vamos ter um módulo só direcionado para a ILTB posteriormente, mas para não deixar a sua resposta a sua pergunta sem uma resposta, quais são os critérios para o tratamento de usuários de ILTB? Olha, nem toda identificação de ILTB, eu vou dar um exemplo meu pessoal. Meu teste tuberculínico, desde que eu trabalho com tuberculose, é 23 milímetros. Eu não tenho indicação de usar nenhum tratamento para ILTB, porque não foi uma conversão recente. Então, como são vários critérios, eu vou preferir que você aguarde o módulo de tratamento da ILTB, porque como são muitos critérios, vão ser discriminados, vai ser mais fácil para você a identificação. Desde logo, a prioridade maior são os contatos intradomiciliares de tuberculose, ou seja, aqueles contatos intradomiciliares, ou a população privada de liberdade, a população que convive com HIV e AIDS. Então, essas seriam populações mais foco do tratamento para ILTB. Mas a gente vai abordar esse assunto nos módulos seguintes. Oside Bahia pergunta por que não existe quimioprofilaxia para os contactantes de TB. Na verdade, a quimioprofilaxia é um termo mais antigo que hoje nós chamamos de tratamento da tuberculose latente. A quimioprofilaxia mudou a denominação. Por quê? Porque mudou internacionalmente a denominação, né? Hoje, como a gente identifica a tuberculose latente, o termo mais correto a te utilizar é o tratamento da tuberculose latente. Existe, sim, esse tratamento da tuberculose latente em pacientes, e isso é uma falha do sistema de saúde, principalmente da atenção básica, em identificar
esses contatos com tuberculose latente e tratar adequadamente. A isoniazida está disponível em toda a rede básica para tratamento de tuberculose latente. Não há falta de isoniazida a nível nacional nem a nível da Bahia. Então, o tratamento da tuberculose latente em contatos, o nome mais correto é tratamento da tuberculose latente em contatos de TB, eles devem sim tratar com isoniazida e caso haja algum desabastecimento de isoniazida em uma unidade ou outra de saúde, os programas municipal e estadual devem ser contactados para resolver a solução, para resolver o problema focal de distribuição da droga, porque está disponível, sim, e está indicado, sim, o tratamento da ILTB em contatos recentes de tuberculose. Maurício Correia pergunta se existe alguma programação para treinamentos ou atualização em TB para as equipes de USF no estado da Bahia para este ano de 2017. Olha, Maurício, essa iniciativa faz parte do treinamento já ou atualização de tuberculose. As atualizações não vão ser mais presenciais, né? Hoje, com a ferramenta da web e do Telesaúde aqui, fazendo essa parceria com a DAB e o programa estadual, e nós estamos aqui para discutir e tirar dúvidas via web. Estamos utilizando uma ferramenta que é utilizada internacionalmente, ou seja, a ferramenta da web e a educação em saúde à distância. Então, é claro que vão vir outros módulos em tuberculose, esse vai ser sequencial do manejo em tuberculose. Então, esse primeiro módulo já faz parte dessa capacitação, desse início de capacitação em tuberculose em 2017. É uma parceria com a DAB, mas também é direcionado para os profissionais de programa em tuberculose. Nós vamos ver nos módulos seguintes, do sequenciamento, manejo de pacientes e de pacientes um pouquinho mais complexos, que vai contemplar também os profissionais que atuam no programa de controle de tuberculose. Então, essa já é uma parceria da DAB, mas também que vai contemplar alguns questionamentos e treinamentos dos profissionais que atuam no PCT municipal. A Maria de Lourdes de Souza gostaria de saber se o PPD sozinho alterado precisa de tratamento ou acompanhamento. Olha, Maria de Lourdes, vai depender da situação do paciente. Por exemplo, eu dei o meu exemplo. Eu tenho o teste tuberculínico, hoje a gente não chama PPD, viu, gente? Só fazendo uma correção. PPD é um insumo que é injetado para a realização do teste tuberculínico. Então, o teste tuberculínico, que é realizado injetando o insumo PPD, não é isso? Ele isoladamente, ele faz apenas diagnóstico de tuberculose e infecção, que vai ser abordado em módulos seguintes. Mas ele não é um discriminador de tuberculose e doença. Então, mesmo para o tratamento da tuberculose latente, eu tenho que olhar no teste tuberculínico a situação clínica de cada paciente. Por exemplo, eu vou dar exemplo, se o paciente for como eu, imunocompetente, não tem nenhum problema adicional de saúde, a abordagem do tratamento é diferente do paciente que é diabético, que tem testagem HIV positiva, que é soro positivo para HIV. Então, a abordagem, o ponto de corte é um pouquinho diferente. Então, o foco do Ministério é para que se faça o tratamento da ILTB nas populações, principalmente aquelas populações mais prioritárias. População HIV/AIDS, diabéticos, os contatos de tuberculose. Então, são situações mais diferenciadas. Então, não é porque você vai encontrar na população da Bahia um indivíduo com teste tuberculínico de 12, de 13, você vai tratar a ILTB dele? Não. A gente vai ver o contexto clínico dele, porque 1/3 da população mundial é infectada pelo bacilo da tuberculose, mas nem todo 1/3 necessita tratamento da tuberculose latente. No módulo de tuberculose latente, nós vamos especificar detalhadamente todas as indicações clínicas atuais do Ministério de Saúde. Cada país determina as suas ações prioritárias para o tratamento da tuberculose latente. Mas não é todo indivíduo com PPD acima de 10 milímetros que você vai fazer o tratamento da tuberculose latente, não.
A Ariana pergunta sobre baciloscopia positiva ao longo do tratamento pode indicar falha medicamentosa? Como proceder nesse caso? Será necessário reiniciar o tratamento? Olha, Ariana, duas situações podem ter acontecido. Um é o que você já comentou, a falha medicamentosa, que nós chamamos falência de tratamento. O termo mais adequado seria a falência do tratamento. Pode sim. Mas uma situação muito comum nas unidades básicas de saúde é não se verificar se o paciente está ou não aderindo ao tratamento. Então, a má adesão ao tratamento faz com que o doente seja inicialmente identificado como falência de tratamento, quando na verdade não é. Ele simplesmente não está aderindo adequadamente ao tratamento. Então, duas situações. Uma é avaliar a adesão ao tratamento, se essa adesão for correta. A segunda possibilidade é a possibilidade realmente do que nós chamamos falência de tratamento, e conforme o slide que você vai ver aí, está indicado a cultura, identificação de espécie e teste de sensibilidade para esse caso. A Daniele Cavalcante Michelotto pergunta se é correto fazer prova tuberculínica em profissionais de saúde ou pessoas que não têm TB confirmada. Essa questão acho que eu já respondi anteriormente, Daniele, mas é assim, o profissional de saúde, se ele está entrando no serviço de saúde, ele teoricamente sim, ele deveria ter testado. Mas como nós estamos agora com uma restrição em relação ao insumo da prova tuberculínica, que é o PPD, o Ministério recomenda que seja em grupos especiais, né? Mas o profissional de saúde, claro, que está incluído também em grupos especiais, mas dá muito bem a indicação que o profissional de saúde, ele é profissional de saúde, mas também ele já está na sua comunidade recebendo, ou seja, sendo exposto ao paciente da tuberculose, também na sua comunidade. Não sempre em unidade de saúde, mas, assim, a priori, a resposta seria sim, se nós tivermos insumo suficiente para a realização do teste, sim. A interpretação do teste é que deva ser conduzida de forma mais criteriosa, se ele já está trabalhando ou não em unidade de saúde. Patrícia tem uma pergunta. Ela tem um paciente que só realizou a baciloscopia para o diagnóstico após iniciado o tratamento. Faça a solicitação mensalmente, no entanto, o laboratório público não está realizando e o paciente não tem condições financeiras de realizar. Já está no 4º mês de tratamento. Se ao final do 6º mês a baciloscopia for negativa, pode ser dada alta por cura, mesmo não tendo resultado de baciloscopia ao longo do tratamento? Sim, Patrícia, pode, sim. A baciloscopia do 6º mês, e infelizmente, a realidade, eu tenho viajado pelo interior da Bahia e conheço muito bem a realidade de algumas regionais. Agora, eu acho assim, que nesse paciente que você está falando, o 6º mês negativo, você pode sim dar alta por cura, se você assegura a adesão adequada do paciente durante 6 meses. Mas eu creio que esse caso deva ser comunicado ao Programa Estadual de Tuberculose para que verifique por que não estão sendo feitas as baciloscopias de acompanhamento no seu município. Eu sugiro que você mande um e-mail detalhado, relatando a sua queixa para o Programa Estadual de Tuberculose, para que seja se tentado com o programa estadual, municipal, né, as razões para a não realização da baciloscopia de acompanhamento, que é uma obrigação do município. Sim. A Thelma Dias da Hora Lima pergunta quando deve ser considerada alta por cura ou completo tratamento. Thelma, muito boa a sua pergunta, porque quando a gente maneja as formas multiresistentes, na notificação de multiresistência, a gente tem que colocar no final do encerramento se é tratamento completo ou cura. Porque cura, mas o SINAM trabalha tudo como cura, tanto o tratamento completo como a cura. A cura seria a comprovação bacteriológica, ou seja, por cultura,
de negativação na cultura, ou pelo menos em baciloscopias mensais do segundo, quarto e sexto mês, né? Que seria a cura bacteriologicamente comprovada. Idealmente, se você me perguntar, idealmente a cultura, mas a gente sabe as dificuldades da realização de cultura, pelo menos a baciloscopia do segundo, quarto e sexto mês. Aí você pode colocar como cura. Se o paciente não fez, ou o município não pôde fazer, e o doente completou o tratamento, então seria tratamento completo. Ou então, uma dessas baciloscopias de controle não tenham sido realizadas, né? O ideal mesmo seria, pelo menos, se nós tivéssemos mais... O Ministério não coloca a cultura como uma cultura universal, e sim a cultura racional em alguns municípios, por essa dificuldade de acesso ao laboratório de micobacteriologia, por isso. Mas o ideal, o correto seria você considerar a baciloscopia negativa do segundo, quarto e sexto mês como cura e o outro tratamento completo. Mas na ficha SINAM, tanto o tratamento completo como cura, vem só como cura. Então, você coloca como cura. Encerra como cura. E a Maria de Lourdes pergunta sobre a relação com câncer com ATP. As neoplasias têm alguma relação? As neoplasias têm alguma relação com a tuberculose, principalmente aquelas neoplasias não de órgão sólido, porque como qualquer doença que leva à queda de imunidade, ela pode, por si só, facilitar o adoecimento por tuberculose. Outra situação é os pacientes com quimioterapia, que os quimioterápicos, independente da neoplasia em si, os quimioterápicos, eles também promovem uma queda da imunidade, uma redução da imunidade, mesmo parcial, e com isso pode facilitar o adoecimento por tuberculose. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a doutora Eliana Dias Matos, e que vocês acompanhem o site do Telesaúde para saber quando vai acontecer a próxima web palestra, e fiquem atentos a qualquer novidades pelo nosso site. Ok, agradeço a todos e estaremos nos próximos módulos discutindo um pouco aqui e trabalhando pelo fim da tuberculose.